E agora a gente vai começar a falar da partida contra o Nova Iguaçu, né? A gente tem aí algumas, vamos dizer assim, algumas informações, né? Que assim, o Vitor Pereira, algumas informações dão conta de que ele pode ir com a equipe titular, outras de que ele pode fazer alguma alteração. Dando minha opinião rapidamente, eu acho que ele deve ir com o melhor que ele tiver do elenco aí e para esse jogo contra o Nova Iguaçu, já pensando na final da Supercopa, que é na outra semana, né, dia 28, e pensando também na preparação para o Mundial. Nazário, acho que não sei se o Flamengo não divulgou os relacionados, mas já a gente vai colocar na tela a provável escalação. Como é que o Nazário... Aí, ó, a provável escalação de amanhã. Então, vou passar aqui, aí eu chamo o Nazário para comentar. Santos, Varela, Davi Luiz, Léo Pereira e o nosso querido Ayrton Lucas. Mais à frente, nós temos o Thiago Maia fazendo ali, hoje, uma muito chamada volância, né? Aí depois nós temos Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Pedro e Gabigol. Antes de você analisar essa provável escalação, Nazário, eu quero saber se o nosso treinador, Nazário Pereira ou Vitor Roberto, escalaria o time titular amanhã. Bom, levando em consideração que a gente tem o primeiro desafio dia 28, né? Começou a brincadeira, 2 jogos e tal, e dia 28 é a primeira decisão, é para valer. E a gente precisa do time na ponta dos cascos. Então, amanhã é mais um teste, mais um laboratório, principalmente para ele, que não conhece o elenco. Não conhece o elenco assim, ele chegou agora, né? Conhece o elenco porque jogou contra, perdeu, coisa e tal, mas a particularidade, né? O convívio diário, né? Saber como cada um rende da maneira que pode, o que ele pode extrair de cada jogador, ele está tendo essa vivência agora, né? Em função disso, ele tem que usar, na minha opinião, sim, o time titular, né? Para que nós não tenhamos surpresas dia 28. Dia 28 é um jogo de 90 minutos, é uma decisão de 90 minutos. Então, não interessa se o Palmeiras está bem, está mal, se a coisa... o que a gente tem que pensar é no Flamengo, esquece o Palmeiras. Óbvio, ele é o nosso próximo desafio na questão da decisão. Mas o fato é que o Flamengo tem que estar muito bem preparado e aí não tem como você dar ritmo ao teu elenco, ao teu time principal, com eles descansando e só jogando coletivo. Então, tem que ir para o jogo, né? O Nova Iguaçu, obviamente, é um time, com todo respeito à sua história, mas tecnicamente é muito inferior ao Flamengo, mas vai querer fazer uma graça, né? E eu particularmente não acredito que o Nova Iguaçu vai vir para frente, vai ter um jogo franco. Acho que vai ter a mesma postura do Madureira, jogando atrás, né? Bem retrancado, muito embora o Madureira tenha jogado com 3 volantes, mas é isso que a gente já vem assistindo contra o Flamengo de 2019 para cá. Então não é nenhuma surpresa. O que o Flamengo tem que fazer é conseguir catalisar essa retranca, né, em velocidade, em jogada individual, em paciência, mas menos preciosismo, menos toquinho de calcanhar, menos jogadinha de efeito e mais objetividade, que aí eu acho que a gente consegue chegar onde a gente está querendo. Isso aí. O Petit, a gente tem aí, né? Tem muita gente que empatou com Madureira, muita gente reclamou, parecia que o mundo tinha acabado ali nesse jogo, né? Um jogo que também, se a gente for tentar olhar o copo meio cheio e meio vazio, foi um jogo que a gente atuou com um adversário que montou uma estratégia de não vou perder, né? Tanto que o Santos praticamente não trabalha nesse jogo. O Flamengo botou bola na trave, vale lembrar, né? Não deixou, né, de buscar, né? Apesar de buscar o resultado, de buscar a vitória. Qual a sua expectativa para esse Flamengo e Nova Iguaçu? Né? Lembrando que a gente está em momento de preparação para esses jogos importantíssimos. Tem dia 28 aí essa final contra o Palmeiras da Supercopa e depois o Mundial.
Você acha que um resultado amanhã pode deixar a torcida cada vez mais desacreditada e também já levando o Vitor Pereira, de repente, aí sim, a começar a fazer alterações e mexer na equipe, né, porque pode estar com algum problema, alguma peça não encaixando? O que acontece, Túlio? Por mais que o Flamengo use o Campeonato Carioca, né, para fazer uma pré-temporada, para fazer ajuste de posicionamento e colocar realmente o elenco no ritmo de jogo, de competição, já ficou provado que a torcida fica impaciente. Isso aí a gente viu, ninguém contou pra gente. A gente viu que contra o Madureira já tem já uma parcela da torcida que realmente ficou sem paciência, né? Então, a minha expectativa para esse jogo é a melhor expectativa possível. O Flamengo vai jogar bem, vai conseguir uma boa vitória em cima do Nova Iguaçu e o trabalho vai continuar. Lembrando, Petit, eu acho que a gente não vai conseguir ter esse número de jogos até a final, mas o ideal seria que a gente tivesse pelo menos 10 jogos, né? Para no 11º, 12º a gente já conseguir fazer uma análise mais completa do que a gente vê e do que a gente acha, né? Então, como o Flamengo vai para o segundo jogo, quando eu falo segundo jogo, é o segundo jogo com o time titular, na minha opinião, eu acho que é impossível fazer qualquer tipo de análise. Por quê? O Flamengo está iniciando, o Flamengo chegou, voltou de férias. É como se você tivesse ido na concessionária e tivesse comprado um carro 0 quilômetro. Que a gente sabe que um carro 0 quilômetro, tu não pode sair da concessionária e meter 200 por hora, 180, 170, senão você estraga o motor do carro zero. Então, o Flamengo hoje, eu considero o Flamengo hoje um carro zero, que você vai buscar ele na concessionária e você vai andar 60 por hora, 80 por hora e tal, vai reduzir a 70, 65, 80. Porque se você precisar esticar ele, você pode não ter carro o restante do ano. Então, o Flamengo faz isso. Se o Flamengo, de repente, né, deixasse o Ayrton Lucas em campo e colocasse mais pressão, teria que usar mais a força física, teria que usar mais preparo físico para vencer o Madureira, de repente você teria vencido. Mas você poderia perder um jogador, por exemplo, igual o Ayrton Lucas, né? Então, o Flamengo hoje, eu sei que é complicado, mas o Flamengo hoje não pode correr o risco de perder nenhum jogador titular para a Supercopa e chegar lá no Mundial com todo o time aí, o melhor preparado possível para enfrentar essas finais agora que o Flamengo vai enfrentar. A verdade, na verdade, é que o Flamengo teve a sua preparação antecipada por jogar 2 finais. Se o Flamengo não estivesse no Mundial e não tivesse Supercopa para jogar, o Flamengo ainda estaria com o time sub-20 disputando o Campeonato Carioca. O Flamengo só vem com o time titular porque o Flamengo precisa antecipar a preparação. Eu sei que uma galera não consegue entender isso, mas é isso que está acontecendo. A galera vai comentando aqui sobre o jogo, né? Logo a gente vai ter os palpites, né? O jogo, lembrando, Flamengo e Nova Iguaçu, né? O jogo válido pela terceira rodada do Campeonato Carioca. Né? O jogo começa às 16 horas, Maracanã, transmissão do Coluna do Fla. E trazendo um dado aqui, aliás, antes de trazer o dado, eu acho que desses jogadores, o Gerson a gente já conhece, por mais que tenha retornado agora, né? O Ayrton Lucas vem ali, até porque o Felipe Luiz também agora está se colocando à disposição, né? Voltando aí o trabalho com bola no campo, aquela coisa toda, mas a gente já conhece. E tem o Varela, né? O Varela,
dando aqui uma opinião, vamos dizer assim, nem muito, né, nem 80 nem 80, né, sem ser muito extremista, mas eu acho que o Varela ele tem uma característica que é muito mais defensiva do que ofensiva, né? Ele não é o Rodinei. O Rodinei virava ponta, né? Ele ia lá para frente e tal. O Varela não tem essa característica, me parece, pelo menos, me parece. E que ele é mais defensivo. Porém, esse time aí, né, que vem com, lógico, vamos dizer assim, a memória do time do Dorival, ele tem essa característica. Tanto que, se vocês repararem nos 2 jogos que a gente teve com o Vitor Pereira, o time tem atacado muito mais pelo lado esquerdo, porque a gente tem o Ayrton Lucas que sobe bastante, né? Sobe bastante. E muito pouco pela direita, né? E se a gente lembrar no passado, o time atacava muito mais pelo lado direito, por onde saiu, inclusive, o gol do Gabigol na final da Libertadores. Sai pelo lado direito, tabelinha Everton Ribeiro e Rodinei. E aí, o Nazário, começando por você, você acha que a torcida vai ter essa consciência de que o Varela tem características, e até vou pegando aqui o Sérgio Santos, um ritmo de jogo diferente do próprio Rodinei, e se habituar de que a gente contratou um lateral que é muito melhor defensivamente que ofensivamente? Eu acho que uma das coisas que a gente ainda não pode falar é sobre como ele vai trabalhar no Flamengo pelo lado direito, né? Lembrando que ele vai poder trabalhar em dupla com o Everton Ribeiro. Ninguém mais, ninguém menos que o Everton Ribeiro. Então isso acaba facilitando um pouco mais, que o Everton Ribeiro é um cara ágil, rápido, pensa com muita velocidade e age exatamente igual, né? Com a velocidade igual. E aí, dentro dessas características, me preocupa muito o seguinte: com o Ayrton Lucas, a gente fica torto, né? Ataca muito pela esquerda. Só que quando tiver o jogo em que o Ayrton Lucas não entrar, o Felipe Luiz não vai fazer esse papel. E aí, se a gente não tiver uma opção pela direita, a gente vai ter que jogar por dentro. E por dentro a gente sabe que é mais difícil, porque todo mundo joga fechado contra o Flamengo, né? E a gente perde 2 opções, uma pelo lado esquerdo e uma pelo lado direito. Eu ainda acho que é cedo para a gente avaliar. E assim, essa questão do Varela de repente ter uma característica mais defensiva que ofensiva, eu não sei. Eu não sei se a gente ainda pode afirmar isso, porque no primeiro jogo dele, ele até entrou na área, né, fez algumas tramas interessantes com o Arrascaeta, né, que inverteu 2 ou 3 bolas, e ele entrou. No último jogo, ele também entendeu o movimento de corpo e foi entrando e recebeu uma bola, se não me engano, do Arrascaeta também. Então, vamos ver como é que vai acontecer, mas é uma coisa que o Vitor Pereira precisa pensar, uma vez que, bom, ele deve saber disso, né? O Felipe Luiz não é aquele lateral que vai no fundo exatamente igual ao Ayrton Lucas. Então, quando o Ayrton Lucas não tiver, a gente vai perder o poderio de cruzamento do lado esquerdo que vem lá do fundo, a não ser que o Bruno Henrique esteja jogando, o que não é uma realidade ainda, né? O Cebolinha não está fazendo esse papel, geralmente ele corta para dentro e entra na diagonal. Então a gente precisa muito dessa leitura, né? Eu acho, assim, muito cedo para avaliar, né? O primeiro jogo ele não foi tão mal, o segundo jogo ele não conseguiu jogar bem, mas de repente, quem sabe amanhã ele não começa a desabrochar e a gente vai descobrir aí um lateral que a gente estava precisando no Flamengo. Alô, nação do Mengão! Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo! Se inscreva no canal, não esqueça de deixar o seu like, pega o link, compartilha pra geral, comente bastante, queremos te ouvir. Aqui você tem a melhor transmissão dos jogos do Flamengo na internet. O Coluna é brabo e tem o Podfla, o podcast da nação. É muita resenha e um show de cobertura do maior do mundo, do jeitinho que a nação merece. Esse é o Coluna. Saudações rubro-negras!